Então, dando continuidade à segunda parte da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do desenvolvimento da aprendizagem e algumas teorias. Então, eu trouxe aqui alguns principais teóricos para que analisemos a seguinte questão. Como ocorre a aprendizagem na estrutura cognitiva do aprendente, né, do nosso aluno? E aí vamos fazer a seguinte reflexão. Será que isso tem relação com a escolha do método que fazemos para a alfabetização das nossas crianças? Então vamos trabalhar aqui um pouquinho com as ideias do Piaget, do Vygotsky e do Ausubel, que nos traz a teoria da aprendizagem significativa. Então as primeiras realizações estão ligadas ao biológico, segundo o Piaget, em que envolvem o movimento e a percepção. Outras estão ligadas ao desenvolvimento dos sistemas simbólicos, sendo a aquisição da linguagem de mais relevância nessa fase inicial da vida. Esse desenvolvimento, ele prossegue pela constante transformação resultante de sua interação com o meio, de acordo com a teoria do Vygotsky. Sendo dotado de um sistema nervoso de grande plasticidade, a criança possui diversas potencialidades que serão desenvolvidas em função do meio em que ele nasce. Então, para os médicos, o estágio de maturidade do cérebro se realiza após os 24 anos. Até então, o cérebro é considerado um cérebro adolescente. Então, acredita que os conhecimentos são elaborados de forma espontânea pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. De acordo, então, com a teoria do Piaget, não é? Ele tem essa visão particular e peculiar que as crianças mantêm sobre o mundo, né? As crianças irão, então, de forma progressiva, aproximando-se da concepção dos adultos, tornando-se, então, socializada de forma objetiva. Já o Vygotsky, ele discorda de que a construção do conhecimento se proceda do individual para o social. No entender do Vygotsky, a criança já nasce no mundo social e, desde o nascimento, vai formando uma visão desse mundo por meio da interação com os adultos ou outras crianças mais experientes. Então, a construção do real é, então, mediada pelo interpessoal, antes de ser internalizada pela criança. Essa é a teoria do Vygotsky. Então, dessa forma, procede-se do social para o individual ao longo do desenvolvimento da criança ou do indivíduo. E quanto ao papel da aprendizagem? Então, para o Piaget, ele acreditava que a aprendizagem subordina-se ao desenvolvimento e ela tem pouco impacto sobre ele. Com isso, ele minimizou o papel da interação social. Já o Vygotsky, ao contrário, ele postulou que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos que se influenciam de forma recíproca, de modo que quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Então, quanto ao papel da linguagem no desenvolvimento, é a relação entre a linguagem e o pensamento. Então, segundo o Piaget, o pensamento ele aparece antes da linguagem, que apenas é uma das formas de expressão. A formação do pensamento em si, ela irá depender basicamente da coordenação dos esquemas sensório-motores e não da linguagem. Esta só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível de habilidades mentais. Então, subordinando-se aos processos de pensamento. A linguagem possibilita, então, à criança evocar um objeto ou um acontecimento ausente na comunicação de conceitos, segundo Piaget. A aquisição da linguagem de acordo com o pensamento do Vygotsky. Então, a aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores. Ela, a linguagem, dá uma forma definida ao pensamento, possibilitando o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Nesse sentido, a linguagem, diferentemente daquilo que Piaget postula ou entende, sistematiza a experiência direta das crianças e, por isso, adquire uma função central no desenvolvimento cognitivo, reorganizando os processos que nele estão em andamento. Então, para o Vygotsky, a cultura molda o psicológico, isto é, determina a maneira de pensar das pessoas. Então, pessoas de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos.
E essas funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo e mediadas pelo social, por meio de símbolos criados por determinada cultura. Então, a linguagem representa, para o Vygotsky, a cultura e depende do intercâmbio social. Os conceitos são construídos no processo histórico e o cérebro humano é resultado de dada evolução. Então, em todas as culturas, os símbolos culturais fazem a mediação. Os conceitos são construídos e internalizados de maneira não linear e diferente para cada pessoa. Então, toda abordagem é feita de maneira holística, né, mais ampla, então, e o cotidiano é sempre em movimento e em transformação. Então, a palavra é um microcosmo, o início de tudo, e tem vários significados, né? Ainda de acordo com a Vygotsky, ou seja, é polissêmica, a mente vai sendo substituída historicamente pela pessoa, que é o sujeito do seu conhecimento. Então, ele desenvolveu um grande trabalho, reconhecido pelos estudiosos sobre a formação de conceitos, e os conceitos espontâneos ou do cotidiano também são chamados por ele de senso comum, né, que são aqueles que não passaram pelo crivo da ciência. Os conceitos científicos são os formais, organizados, sistematizados, testados pelos meios científicos, que em geral são transmitidos pela escola e que aos poucos vão sendo incorporados ao senso comum. E aí o Vygotsky, ele trabalha com a ideia das zonas de desenvolvimento, né? Ele alega que todos nós temos uma zona de desenvolvimento real, composta por conceitos que já dominamos. Vamos imaginar, então, que numa escala de 0 a 100, estamos no 30. Esta é a zona de desenvolvimento real nossa. Para os outros 70, sendo o nosso potencial, o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, se uma pessoa chega ao 100, a sua zona de desenvolvimento proximal será ampliada, porque estamos sempre adquirindo conceitos novos. E ainda, com base na teoria do Vygotsky, ele estabelece 3 estágios na aquisição desses conceitos. O primeiro é dos conceitos sincréticos, ainda psicológicos, né, e que evoluem em fases, e a escrita o acompanha. Uma criança de aproximadamente 3 anos de idade escreve o nome da mãe ou do pai, praticando a escrita indecifrável, ou seja, se o pai é alto, ela faz um risco grande, se a mãe é baixa, ela risca algo pequeno. Aproximadamente aos 4 anos de idade, a criança entra uma nova fase, que é a escrita pré-silábica, e pode ser unigráfica, né, semelhante ao desenho anterior, mas bem melhor elaborado, né. Letras inventadas não é possível ser entendido porque não pertence a nenhum sistema ainda de signo, e letras convencionais, jogadas de forma aleatória, sem obedecer à sequência lógica da escrita. No desenvolvimento, então, aos 4 ou 5 anos, a criança entra na fase da escrita silábica, quando as letras convencionais representam sílabas. E aí não separa vogais e consoantes ainda, faz uma mistura e às vezes só maiúsculos ou só minúsculos. Com aproximadamente 5 anos, segundo Vygotsky, a criança entra em outra fase, que é a escrita silábica alfabética. Neste momento, a escrita é caótica, faltam as letras, mas apresenta evolução em relação à fase anterior. Com mais ou menos 6 anos, a criança entra na fase de escrita alfabética, já conhecendo o valor sonoro das letras, mas ainda comete alguns erros, né? Somente com o hábito de ler e escrever, que esses erros vão sendo corrigidos. Ferreiro aconselha não corrigir a escrita da criança durante as primeiras fases, né? No início, ela não tem a estrutura e depois vai adquirindo aos poucos. Nesse instante, o erro deve ser trabalhado porque a criança está adquirindo as estruturas necessárias para o melhor desempenho. Então, de acordo com a divisão dos períodos apresentados pelo Piaget, nós temos aí o período sensório-motor, o segundo período, que é o pré-operatório, o terceiro, operações concretas, o quarto período, operações formais, cada período atrelado a uma determinada faixa etária. Então, a teoria, segundo Piaget, né, na psicologia dele,
ela está fundamentada na ideia de equilibração ou desequilibração, né? Quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há naquele momento um desequilíbrio e surge a necessidade de voltar ao equilíbrio. O processo começa então com a assimilação do elemento novo, com a incorporação às estruturas já esquematizadas no seu cérebro por meio da interação. Há mudanças no sujeito e tem início o processo de acomodação, que aos poucos chega à organização interna. Então, um novo desequilíbrio volta a acontecer e pode ser provocado por carência, curiosidade, dúvida, etc. Isso se dá com a mínima interferência, seja ela orgânica ou ambiental. Para que passe o desequilíbrio para o equilíbrio, são associados dois mecanismos, o da assimilação e o da chamada acomodação. Ainda sobre o Piaget, a inteligência seria uma assimilação, pois incorpora dados da experiência no indivíduo. Assim, uma vez que ele assimilou intelectualmente uma nova experiência, vai formar um novo esquema ou modificar o esquema antes vigente. E a crítica à teoria do Piaget, se uma pessoa erra e continua errando, uma das três situações está ocorrendo. Então, se a pessoa não tem estrutura suficiente para compreender determinado conhecimento, por exemplo, deve-se criar um ambiente melhor de trabalho, um clima, diálogo, porque é impossível criar as estruturas necessárias. Exemplo, não se deve ensinar conhecimentos abstratos, teorias complicadas para uma criança que ainda não atingiu a faixa etária esperada, que se encontra no período das operações concretas ainda. Então, se a criança possui estruturas de informação, o professor deve trabalhar com a ideia de que o erro é construtivo e deve fazer a mediação, ajudando o aluno a superar as dificuldades presentes, demonstradas. Então, se a pessoa possui estruturas e não aprende, os procedimentos estão equivocados. O professor, então, deve fazer uma intervenção para que o aluno tome consciência do erro. Em muitos casos, quem deve mudar os seus procedimentos é o professor e não o aluno. Então, as contribuições do Ausubel, do Piaget e do Vygotsky, entre muitos outros, nos permitem, na verdade, ampliar a nossa compreensão sobre a aprendizagem, sobre a cognição e os processos de construção de conhecimentos na sala de aula e geram reflexões em torno do papel do docente e o ensino que propiciam estabelecer um diálogo interdisciplinar com a pedagogia e com a didática. Então, a teoria do Ausubel, da aprendizagem significativa, é um conceito construtivista como estrutura explicativa dos processos de ensino e aprendizagem, se alimentam de várias teorias. A de maior utilidade por ter sido formulada dentro de experiências vivenciadas na sala de aula. Então, segundo o autor, o pesquisador, existem vários tipos de aprendizagem, mas deve-se procurar incentivar a aprendizagem significativa, sendo esta, por definição, considerada uma aprendizagem integral e relacionada com o contexto social do aluno. Então, a partir desse ponto de vista, o aprender, ele vai envolver a produção de mudanças nos conceitos prévios. E que tal aprendizagem serve para continuar, para que a criança continue aprendendo. Então, as condições que possibilitam esse processo estão relacionadas com a pessoa e com o material. Então, aqui o aluno assume um papel ativo no processo de reconstrução e construção dos seus conhecimentos. Então, na América Latina, os processos de inovação educativa encontram-se não apenas no construtivismo, como também na longa tradição da pedagogia popular, que atende a aprendizagem como processo autônomo, ativo, interno, de construção de novos conhecimentos que contribuem necessariamente ao desenvolvimento integral do nosso aluno. Então, esse desenvolvimento pessoal, ele leva a considerar de forma relacionada aos 4 pilares da aprendizagem propostos pela Unesco, O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e aprender a conviver. E aí, uma questão que eu apresento, tendo em vista os pensadores aqui comentados e apresentados e as suas teorias, respondam aí. Você já escolheu um método, uma metodologia a ser adotada para a alfabetização da sua turma? Se sim, ela está de acordo com a teoria que você adotou e escolheu aqui, dentre as apresentadas?
Exemplo, adesão ao método sintético de alfabetização versus a teoria de construção do conhecimento do Piaget. É um exemplo. Se sim está de acordo, né, o planejamento não precisará sofrer reflexão no seu planejamento de aula, senão haverá necessidade de adequação do planejamento ou troca do método ou adesão, né, para adesão à teoria que você escolheu a partir da apresentação aqui na aula, né? E aí eu trouxe aqui algumas referências. Então, vamos fazer agora algumas reflexões sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, a influência do meio para alguns teóricos. Então, para o Vygotsky, a influência do meio é algo muito importante, né? Então, a cognição se constitui pelas experiências sociais, segundo ele, né? E a importância do ambiente nesse enfoque é fundamental à medida que aprende a criança e seu cérebro se desenvolve. Então, é uma ideia oposta da maturação do Piaget, de acordo com o qual se deve aguardar que ela atinja uma prontidão para poder ensiná-la. A influência do meio para o Alan, né? Que é um outro pesquisador. Então, a relação complementar e recíproca entre os fatores orgânicos e socioculturais está presente em todas as análises dele. Para ele, a criança nasce com um equipamento biológico, mas vai se constituir no meio social, que tanto pode favorecer seu desenvolvimento como inibi-lo, né? A influência do meio para o Piaget, para ele, o estímulo provoca certa resposta. É necessário que o indivíduo e seu organismo sejam capazes de fornecê-la. Por isso, não basta ter um meio provocativo. Se a pessoa não participar dele, de forma ainda que complementar, ela vai acabar sendo incapaz de se sensibilizar com os estímulos oferecidos e reagir a eles. Então, a aprendizagem, portanto, não é a mesma para todos e também difere de acordo com os níveis de desenvolvimento de cada um, pois há domínios exigidos para que seja possível construirmos determinados conhecimentos. Então, ele trabalha a questão do desenvolvimento mental da criança. As implicações na educação, né? Então, o aluno ele deve ser ativo em suas aprendizagens. No entanto, cabe a nós, professores, a proposição, orientação e oferecimento de condições para que ele exerça suas potencialidades. Para isso, devemos conhecê-lo bem, assim como o contexto em que ele vive e a relação dele com a natureza do tema a ser aprendido. Aqui apresento algumas teorias em relação à inteligência humana, que depois vocês vão poder ler com mais calma. E aqui eu apresento a questão da motivação e o desejo do aluno em aprender, né? Então, há que se levar em consideração também as emoções para que possamos propiciar a criação ou a motivação, o desejo do aluno em aprender. O papel das emoções no processo da aprendizagem. Bom, qual a responsabilidade que nós educadores temos em desenvolver, na verdade, escutar a emoção do nosso educando? Dentro da educação tradicional, sempre foi privilegiado a educação cognitiva, onde se prevalece apenas a questão racional. Hoje, dentro da nova competência do educador do século XXI, destaca-se o conhecimento da emoção dos nossos alunos. Importante ressalvar uma grande dica. Primeiro, vamos reportar o que nós já aprendemos no cérebro intermediário, do cérebro da emoção. O nosso cérebro do prazer. Aprender, ele precisa ser estimulado no prazer. Nós não aprendemos nem pelo bem e nem pelo mal. Precisamos que o clima da aula seja o mais favorável possível para que os nossos educandos eles possam restabelecer, dentro do critério da sala de aula, uma relação amigável, um contexto onde ele possa se sentir seguro. E isso, fundamentalmente, é o papel do professor. Nós, como professores, somos, na verdade, os passivistas da relação. Evitar conflitos, evitar confrontamentos, trabalhar com as emoções, é, na verdade, escutar esse nosso aluno.
De que maneira podemos escutar? Uma grande dica importante para isso. Uma coisa bacana que podemos fazer na sala de aula é pedir aos nossos alunos que você pode botar em grau numérico 1, 2, 3, ou em cor amarelo, vermelho e verde, de que maneira está a sua emoção. Podemos dizer assim, se ele não está bem naquele dia, ele pode representar com uma cor vermelha. Se ele está em atenção, em alerta com algum problema, o amarelo. Caso ele esteja bem, sinal verde. Nossa, como é que nós poderíamos trabalhar as questões emocionais na sala de aula? E dessa maneira, escutar o nosso educando através das emoções, provocando nele o grande estímulo da autoestima, da confiança e da conquista naquilo que perpassa pelo quadro da sala de aula. Temos duas memórias, uma que se emociona, sente, comove, e outra que compreende, analisa, pondera e reflete. Trata-se da emoção e da razão. Essa dualidade, na verdade, se complementa, pois é um mecanismo dinâmico, uma impulsionando a outra, com grande rapidez nas tomadas de decisões. Nessa interação está o sistema límbico, personagem principal, estrutura responsável pelo prazer e pela recompensa. A falta de estímulos nessa área gera o desânimo de aprender, inibindo então o processo de aprendizagem, pois o aprender é um ato desejante e sua negação é o não aprender. O desejo é movido pelo inconsciente e que nesse momento do aprender ou não responde às informações libidinais como negação, recusa, omissão e rejeição. A emoção está para o prazer, assim como o prazer está para o aprendizado. E a autoestima é a ferramenta que movimenta o desejo de aprender. Aqui nós temos as áreas do cérebro responsáveis pela aprendizagem e processamento das informações, que é o lobo frontal, como já exemplificado na primeira parte da aula. Frontal está relacionada às funções superiores e representam vários aspectos comportamentais humanos. Recebem estímulos nervosos dos lobos parietal e temporal, por meio de feixes de longas fibras de associações situado no giro cingulado. Está ligado à concentração, à habilidade intelectual, ao déficit de atenção, ao julgamento, à classificação e à identificação. Existem 3 tipos de giros frontais: o giro frontal orbital, o giro frontal medial e o giro cingulado. A segunda estrutura importante, anatômica, é o lobo temporal. Este está relacionado com a recepção e a decodificação dos estímulos auditivos, que se coordenam com impulsos visuais. A parte anterior está relacionada à atividade motora e com alguns aspectos nos comportamentos instintivos. O lobo parietal está relacionado à interpretação de informações visuais provenientes do córtex occipital e às somatoceptivas, que é o ato, na verdade, do nosso tato, que é responsável pela interpretação e o reconhecimento dos impulsos sensoriais do conhecimento geral, da orientação espacial, que também está relacionada à comunicação. E, por último, o lobo occipital. O que ele faz? Ele realiza a integração visual a partir da recepção dos estímulos que ocorrem nas áreas primárias e levam os estímulos para serem apreciados e decodificados em áreas da associação visual, sendo conectados por fibras intrahemisféricas ao córtex do parietal, do mesmo lado, bem como a área temporal, cortical, e assim realizando uma atividade integradora. O lóbulo direito e esquerdo integram-se através do corpo caloso, que comunicam-se através de fibras comissurais interhemisférica. Resumindo, primeiro, córtex motor primário, giro pré-frontal, inicia-se o comportamento motor voluntário. 2. Córtex sensitivo primário, giro pós-central,
recebe informações sensitivas do corpo. 3. Córtex visual primário, detecta estímulos visuais. 4. Córtex auditivo primário, detecta estímulos auditivos. 5. Córtex de associação motora, encontrada na área do pré-motor. Ele coordena movimentos complexos. 6. O centro da fala, é a área de Broca, produz a fala articulada. 7. O córtex da associação somestésica, ele é responsável pelo reconhecimento do esquema corporal. 8. A área da associação visual, ela processa a nossa visão complexa. 9. A área da associação auditiva, ela processa a audição complexa. 10. A área de Wernicke, ela é responsável pela compreensão da fala e do pensamento elaborado. 11. A área do pré-frontal atua no planejamento, no julgamento, na classificação. 12. A área temporal e parietal, responsável pela percepção espacial. Temos então o cérebro, né, de acordo com a estrutura e as suas funções. Percebam que estão ligados aos sentidos, né, as divisões apresentadas estão intimamente ligadas aos sentidos. Aqui a divisão do cérebro em córtex. Aqui a divisão dos hemisférios. E aqui a descrição dos lobos cerebrais, né? Lobo frontal, parietal, temporal. E aí nós temos aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre os tipos de memórias e a sua importância no aprendizado. E fala também, descreve também a situação questionada sobre as chamadas decorebas dos nossos alunos. Memória e aprendizagem. Eis uma outra questão para que a gente possa dialogar hoje entre a neurociência e a educação. Uma das grandes preocupações na sala de aula é o que meu aluno precisa memorizar. Eis uma dica importante. Um sujeito sem memória é um sujeito sem história. Daí, a memória na sala de aula, a memória dos fatos, a memória da associação, é importantíssima para a história da humanidade. Podemos dizer o seguinte, vamos se lembrar, aonde ela está localizada? Ela está localizada na região temporal, acima das nossas orelhas, chamada então de uma área denominada hipocampo. Claro que a memória, ela se torna significativa à medida que esse sujeito, ele apreende, entende e compreende aquilo que traz sentido. Fora disso, deixa de ser memória e passa a ser o decoreba. Um dos grandes problemas que o professor ele perpassa é a questão do decoreba. O que é o decoreba? O decorar é importante também na escola. Só que esse decorar, ele passa pelo primeiro estágio da memória, que nós chamamos de memória de trabalho. Como, por exemplo, qual é o seu telefone celular? Então, a partir daí, eu decoro esse número. E a partir do momento que você me traz um sentido, um significado para a minha vida, eu trago essa memória de trabalho para a área do meu hipocampo e assim eu memorizo aquilo que para mim é importante, que é o seu número de celular. Então, entendendo melhor, o decorar, ele é fundamental. Porém, o memorizar é aquilo que nos traz sentido e significado. Existem vários tipos de memória, mas quais são as memórias que utilizamos na sala de aula? Primeiro, a memória de curto prazo, do aqui e do agora. A segunda memória é a segunda memória dos nossos procedimentos. Significa que é aquela memória que a gente não esquece nunca mais. Andar de bicicleta, escovar os dentes. Agora, fundamentalmente, a memória inesquecível é a memória emocional. Essa sim, essa que nós, professores e educadores,
temos que ter a cautela de emoldurar no cérebro dos nossos alunos para que ele nunca mais esqueça aquilo que ele aprendeu, que um dia está no prazo e que ao longo da sua vida ele utilizará como um aprendizado. Processo de memorização. De que maneira construímos a nossa memorização? Ele é complexo e envolve sofisticadas reações químicas e circuitos interligados de neurônios. As células nervosas ou neurônios, quando são ativadas por hormônios ou neurotransmissores, atingem outras células nervosas através de ligações denominadas sinapses. Quanto mais conexões, melhor a memória. As alterações decorrentes da aprendizagem é memória, e também chamada de plasticidade neural. Memória e sobre a questão da plasticidade cerebral ou neural, né? Ela é relativa à possibilidade que o cérebro possui de se modificar em contato com o meio durante o decorrer de toda a vida da pessoa ou do nosso aluno, né? Então, a interferência do ambiente no sistema nervoso causa mudanças anatômicas e funcionais no cérebro. Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre eles, que são as chamadas sinapses, mudam dependendo das experiências pelas quais se passa, né? Então, a concentração também é algo elementar para a consideração e o diagnóstico ou prognóstico da análise das condições do nosso aluno, né? Porque ela é considerada uma habilidade essencial, né, para praticamente qualquer atividade do ser humano, né? Então, no entanto, muitas pessoas reclamam que não conseguem focar-se durante muito tempo em determinada tarefa. Com as crianças, isso também acontece, né? E aí, o pensamento acaba sendo desviado contra a vontade desse aluno, né, muitas vezes. O que muitos não sabem é que essa capacidade de concentração, ela pode ser exercitada. Então, aqui nós temos a descrição dos lobos cerebrais, né, o occipital, o límbico, cada um com sua função. Então, a reflexão em relação aos hemisférios esquerdo e direito, ela é uma reflexão necessária. No entanto, hoje em dia, dadas as pesquisas mais atuais, essa divisão ela continua permanecendo. No entanto, as competências de cada hemisfério deve ser pensado de uma forma relativizada. Haja vista a possibilidade de plasticidade neural, né? Então, os dois hemisférios, eles são importantes e para muitas funções eles se complementam, na verdade. Então, no aprendizado da linguagem escrita, por exemplo, a criança precisa perceber as partes de um todo novamente, onde ela utiliza, segundo os principais teóricos, né, do hemisfério esquerdo, e para que depois ela seja capaz de juntá-las em um todo novamente, fazendo-se então uma síntese, utilizando o hemisfério direito. Então, nós temos aqui a descrição do lobo esquerdo e direito, hemisfério esquerdo e direito, ou atrelados, né, a determinadas competências. No entanto, ratifico a necessidade de relativizar a análise sobre esses aspectos, tendo em vista as atuais pesquisas apresentadas por doutores nos dias atuais, né? Então, o lobo esquerdo do cérebro, ele interpreta literalmente frases ditas, entende pelo aspecto lógico, racional e sequencial, e o direito percebe a intenção oculta de quem fala, compreende os saltos, os insights, e tem uma visão holística, né, integral ou global.
O esquerdo é linear, objetivo, usa o conhecimento de forma dirigida, sequencial, analítica ou convergente. O direito é não linear, subjetivo, utiliza o conhecimento de maneira livre, múltipla, holística e divergente. O esquerdo conta, nomeia objetos, separa por categoria e funções. O direito não consegue realizar essas tarefas, pois se vê como um todo e cada objeto ou estímulo é visto como se apresenta naquele instante presente. Né? Exemplo, desenho de duas circunferências aí para o esquerdo, essa figura pode representar 2 olhos. Já para o direito, não passam de 2 simples circunferências. O esquerdo reconhece letras e palavras, percebe sons relacionados com a linguagem verbal, tem domínio da fala, da escrita e da aritmética, e o direito reconhece faces e padrões geométricos, percebe músicas e sons emitidos pelos animais, tem aptidões geométricas e desenvolvimento do sentido de direção, o que não se consegue exprimir com palavras, exprime-se com um gesto comunicativo. E o direito é espacial, entende metáforas, percebe configurações e estruturas globais, tem facilidade para visualizar o que já foi visto e fixar na mente imagens reais ou criadas por ele. O exercício do desenho, assim como da música, do tricô, da meditação e outros que deixam a mente mais livre, acabam por desenvolver as características próprias desse hemisfério. E aí é importante apontar para a existência dos transtornos neurocognitivos, que são entendidos como condições neurológicas que levam a uma redução permanente ou temporária das funções cognitivas. Entre elas enquadram-se então a memória, a atenção, a evocação, a linguagem, a orientação no tempo e no espaço, a inibição de comportamentos, dentre outras. Os transtornos eles podem ser classificados em leve ou em grau maior, que seria de gravidade. Leve é quando não chega a comprometer a independência do paciente, e num grau considerado maior ou grave é quando ocorre o decorrente comprometimento da independência do nosso aluno, do nosso paciente. Como exemplo, nós temos a apraxia da fala da infância, que é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de planejamento motor da fala, ou seja, compromete a habilidade de realizar os movimentos necessários da boca, dos lábios, da mandíbula e das cordas vocais necessários para a produção e sequenciação dos sons da fala. Então, esse distúrbio, ele afeta 1% da população em geral e até 60% das pessoas com síndrome de Down. E aí eu trouxe aqui um vídeo que apresenta a apraxia da fala e as suas peculiaridades. O ato de falar é surpreendente. A fala na nossa boca, língua, mandíbula, os músculos que estão ao redor dessas partes e os caminhos do cérebro até esses músculos. Descobrir como falar é o grande desafio para as crianças com apraxia. A apraxia de fala na infância é um distúrbio motor que afeta a habilidade da criança em produzir e sequenciar os sons da fala. Ela sabe o que quer dizer, mas seu cérebro falha ao planejar a sequência de movimentos para produzir os sons que formam as sílabas, palavras e frases. 1 a 2 crianças em cada 1000 podem ter apraxia de fala. Nem toda criança com dificuldade no desenvolvimento da fala terá apraxia. O importante é que, ao avaliar uma criança, este diagnóstico também seja levado em consideração. A apraxia de fala pode ser pura quando não está associada a outro quadro ou estar atrelada a outras condições, como o transtorno do espectro autista e a síndrome de Down. A criança com apraxia pode apresentar, entre outras características, um pobre repertório de vogais e consoantes. Os erros aumentam com o aumento da quantidade de sílaba das palavras. Há uma presença de alterações prosódicas, a fala é acelerada ou monótona. Um diagnóstico adequado e uma intervenção precoce são importantes para o tratamento, pois outros transtornos de fala também podem compartilhar alguma dessas características. Procure um fonoaudiólogo que tem experiência com crianças, trabalhe com o desenvolvimento de fala e linguagem e conheça a apraxia de fala na infância, para que ele auxilie com o diagnóstico e na elaboração de um plano de intervenção adequado. Cada
Cada criança é única e pode sim precisar de um tratamento multidisciplinar, que deve ser integrado e com objetivos claros. Ela sabe muito mais do que ela fala. Ela entende muito mais do que podemos imaginar. A apraxia pode ser causada por alguma infecção, doença ou trauma durante ou após o nascimento da criança. E nesta categoria estão incluídas aquelas crianças que de fato têm achados positivos em exames, como a ressonância. Já as crianças incluídas na categoria da apraxia idiopática fazem inúmeros exames sem achados observáveis. Sim, a apraxia tem níveis de gravidade, podendo manifestar-se de maneira diferente entre uma criança e outra. Ela pode ser leve, moderada ou severa. A criança precisa se sentir acolhida e aceita. Ela realmente tem uma dificuldade. Não pressione a criança para falar. A criança com apraxia apresenta uma desorganização. Por isso, estabeleça rotinas, cuide do ambiente familiar, determine limites e regras em casa. Invista também em formas de comunicação complementares ou alternativas. Isso não inibirá o desenvolvimento da fala da criança. Os familiares, amigos e professores devem buscar orientações para que haja suporte às necessidades comunicativas da criança. O treino em casa é muito importante para que haja memorização do plano motor e consequente automatização da fala. Com a terapia fonoaudiológica adequada, com o suporte da família e da escola, crianças com apraxia podem e terão progresso na habilidade de falar. Dando continuidade, trazemos aqui alguns fatores que contribuem para as dificuldades de aprendizagem, né? Então, dividimos aqui em 4 categorias gerais, sendo uma delas a lesão cerebral, os erros no desenvolvimento cerebral, os desequilíbrios neuroquímicos e a questão da hereditariedade. Os erros de desenvolvimento cerebral, né? Então, nós temos as funções cerebrais, que é a nossa base de estudo da neurociência. Então, quando essas regiões frontais do cérebro não estão funcionando de maneira eficiente, as crianças acabam por ter alguns problemas, tais como de coordenação motora, de articulação, controle dos impulsos, planejamento, organização e manutenção da atenção. Alguns especialistas acreditam que alguns indivíduos se desenvolvem as dificuldades porque partes dos seus cérebros simplesmente amadurecem de forma mais lenta que o normal. Então, aí nesse caso, essas crianças nem sempre estão prontas para assumir tarefas e responsabilidades apropriadas para a sua idade cronológica. Características do atraso maturacional, né, é a situação de que algumas crianças agem como seus colegas em alguns aspectos, mas em outras áreas, né, seu comportamento e suas necessidades assemelham-se àquelas crianças mais jovens do que eles. E aí, o desenvolvimento cerebral é consequente à conduta fora de sincronia, né? Então, há aí a divergência entre o desenvolvimento maturacional e a idade cronológica. Sobre os desequilíbrios neuroquímicos, consistem nos problemas na comunicação entre os neurônios, que podem ser de diversas causas, né? Naturais ou induzidas. Ainda sobre os desequilíbrios neuroquímicos, podem ter origem genética, né, sendo de origem hereditária, como é o caso do TDAH. Então, nesse caso, as crianças, a criança, ela não possui a capacidade de planejamento com antecedência, de focalizar a atenção de forma seletiva e organizar as respostas rápidas. Além disso, essas crianças são inquietas, impulsivas, desorganizadas e de forma excessiva tagarelas e pouco coordenadas. Como exemplo das questões de hereditariedade, nós temos aí a dislexia, que é um fator neurobiológico e hereditário. Então, as implicações na educação, né, são diversas. Nós temos aqui, como exemplo, o déficit de atenção. Apresentamos aqui a paralisia cerebral, que atualmente
O termo vem sendo usado como significado do resultado de um dano cerebral ocorrido que leva à inabilidade ou uma dificuldade ou um descontrole de músculos de certos movimentos do corpo, né? Traz, então, consequências afetando os músculos e a sua coordenação motora dos pacientes nessa condição especial de ser e estar no mundo e acabam por afetar também o alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizado. A epilepsia, no caso da epilepsia, podem ocorrer convulsões ou crises epiléticas que podem ser deflagradas a partir de alguns fatores que podem desencadear essas crises, tais como privação de sono, ingestão alcoólica, febre, ansiedade, cansaço, drogas ilícitas ou alguns fármacos, medicamentos. Então, as crianças com paralisia cerebral podem apresentar algum tipo de problema de aprendizagem, o que não significa que eles não possam ou não consigam aprender. Basta que observemos quais são as necessidades educacionais especiais e que nós possamos promover as ações necessárias para equilibrar as condições de acesso e permanência dessa criança na escola, tais como utilização das tecnologias assistivas, por exemplo. No caso da deficiência mental, com uma ocorrência de aproximadamente 50% dos casos, tem levado a distorções e preconceitos acerca dos potenciais dessas crianças que são acometidas pela deficiência, devendo-se então diferenciar os diversos graus de comprometimento mental de cada criança, baseando-se em acompanhamento especializado, bem como analisando-se a evolução desses pacientes. No autismo, também é um exemplo, né, de desordem global do desenvolvimento neurológico. E no caso do autismo, nós temos aí as dificuldades na interação social, prejuízos na comunicação, né, e exemplificando também, nós temos aí o atraso ou falta de linguagem verbal. Então, para aqueles onde a fala é presente, verifica-se uma grande dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, um diálogo, né? Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, dentre outras características aqui. Depois da aula, vocês vão ler com mais calma, esse material vai ser disponibilizado. Então, para nós, professores, né, essa dica é fundamental. Então, eu os lembro aqui que a investigação do uso de fármacos também é algo importante a ser observado, porque os fármacos eles podem ocasionar ou impactar na execução das funções, né, no desenvolvimento das funções executivas. Então, há necessidade de que seja feita uma investigação se o nosso aluno, o nosso paciente, ele está sendo aí tratado com o uso de fármacos, de remédios, de medicações. Então, concluindo, né, podemos afirmar que a escola ela deve oferecer oportunidades para que todo aluno seja incentivado a se expressar, pesquisar, inventar hipóteses e reinventar o conhecimento de forma livremente, trabalhando sim. Nós devemos estar trabalhando sim as suas potencialidades e não o seu limite. Dessa forma, concluímos a parte 2 da nossa aula sobre aspectos neurocognitivos e o desenvolvimento humano e a aprendizagem.